queridos alunos, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre e hoje estudaremos o capítulo 4 do livro de Ciências Ambiente em Equilíbrio. Você pode estar acompanhando pelo seu livro no Sistema Interativo, páginas 134 a 139. Vamos lá, então, aprender um pouquinho sobre o nosso ambiente. Observe a imagem a seguir. Essa imagem também tem no seu livro, na página 134, e a imagem, vamos analisá-la. Na imagem ao lado, quais elementos não correspondem ao ambiente retratado? Nós temos aqui um ambiente com neve, gelo, urso, onça. Vamos analisar aqui. Nessa imagem ao lado, quais elementos não correspondem a esse ambiente? Identificaram? Vamos lá, então. Nós temos aqui a palmeira, o macaco, a onça e os seus filhotes. Esses elementos não fazem parte desse ambiente frio, ok? Próxima pergunta. Certas espécies de plantas e de animais são próprias de lugares específicos. Você sabe por que isso acontece? Porque tais espécies estão mais bem adaptadas às condições ambientais e climáticas desses ambientes. No caso aqui da nossa ilustração, o macaco, esse macaquinho aqui, o coqueiro e a onça e os filhotes, eles precisam de um lugar o quê? Mais quente para eles viverem. E aqui o ambiente é quente? Não, pelo contrário, é super frio. Então, onde você colocaria os seres que não fazem parte do ambiente apresentado na imagem? Bem, como eu já conheço um pouquinho do ambiente e do habitat do macaco e da onça, eu poderia colocar ele no lugar quente. Vamos pensar em um lugar quente? Onde nós moramos, a nossa terra, o Brasil mesmo. O macaco e as onças poderiam ser colocados em uma floresta. E o coqueiro, quem sabe, numa praia bem ensolarada. O urso polar. Vocês acham que ele conseguiria viver no Brasil? Sim ou não? E por quê? Não, ele não conseguiria viver no Brasil. Porque aqui no Brasil nossa temperatura são quentes. E ele não está adaptado a essa temperatura. E sim a temperaturas muito mais baixas do que as que são registradas no Brasil. Deu para entender? Então a gente pode perceber que cada espécie, cada elemento, ele tem o seu ambiente. E é sobre isso que nós iremos estudar agora. Vamos falar um pouquinho sobre os ambientes e como eles são constituídos. Os ambientes, eles são constituídos de seres vivos e também de seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. São exemplos de seres vivos. Os humanos, as plantas, os animais e todos os outros organismos. Observem as imagens aqui. Nós temos a coruja, a lagarta, a perereca, o beija-flor, uma aranha. Temos vários aqui animais que representam os seres vivos. Nós também temos exemplos de seres não vivos. Pedra, solo, ar, luz, calor, entre outros elementos que também estão constituídos dentro do ambiente. No entanto, eles não nascem, nem crescem, nem se reproduzem e também não morrem. São os seres não vivos. A parte do ambiente corresponde ao conjunto dos componentes bióticos e os elementos não vivos formam um grupo dos chamados componentes abióticos. Então, ou seja, tudo aquilo que é ser vivo, que tem vida, é considerado de biótico. Bio significa vida. Então, vida, elementos que possuem e que têm vida, bióticos.
Elementos que não possuem vida são chamados de A. É ausência. O A significa ausência. Ou seja, não tem. Abióticos. Não possuem vida. Ok? E aí nós fazemos a seguinte análise. Componentes bióticos. Deste lado aqui, ó. Jacaré, planta, tartaruga, cogumelo, sapo, algas, peixes, árvores. São elementos bióticos que possuem vida. Abióticos não possuem vida. Solo, água, raio, nuvem, ar. Ok? Lembre-se, na dúvida, professora, eu não sei se é biótico ou abiótico. Biótico tem vida. E para ter vida, eles precisam nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Esse é o ciclo da vida dos seres vivos e de todos os outros organismos que possuem vida. Esse conjunto harmonioso de seres vivos, que são os bióticos, e os elementos não vivos, abióticos, a sua interação recebe um nome. Sabe como se chama? Ecossistema. Aqui eu tenho os componentes abióticos: rocha, água, ar, atmosfera, vento, luz, mais os componentes bióticos, que são eles: as plantas, os animais. Esses organismos interagem com esses outros componentes e formam o ecossistema. Olha como ficou bonita a interação entre eles. Agora eu tenho a interação porque um precisa do outro. Deu para entender? Os animais precisam dos vegetais. Então há uma interação. Essa interação recebe então o nome de ecossistema. Vamos relembrar o que é um ecossistema? É a interação entre os seres vivos e elementos não vivos. Mas a gente sabe que todo ser vivo ele precisa se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia e possibilita o crescimento e o desenvolvimento do ser. Mas como esses seres vivos se alimentam? Eles se alimentam através dos níveis tróficos. O que são os níveis tróficos? São as etapas ou níveis da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é sempre composta por diferentes níveis, que são caracterizados de acordo com o tipo de alimento que cada organismo consome. São divididos em produtores, consumidor primário e consumidores secundários. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Produtores. No grupo dos produtores eu tenho as plantas. Por que elas são produtoras? Porque elas conseguem, sozinhas, produzir o seu próprio alimento, através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. E o que acontece na fotossíntese? A planta, ela utiliza a água, alguns minerais, o ar e a luz. Como acontece isso? Através das suas raízes, ela retira do solo a água e os sais minerais. Ela retira e pelas suas folhas, ela absorve o gás carbônico. Estão vendo aqui o gás carbônico? E juntamente com a energia solar, que também é repassada pelas folhas, ela consegue produzir uma energia, uma fonte de energia que se chama glicose, um tipo de açúcar. E através desse processo de energia, ela consegue liberar o oxigênio. O oxigênio é muito importante para a sobrevivência de toda a espécie. E assim se dá o processo da fotossíntese. Produtores, plantas. Temos o segundo grupo, os consumidores. Quem são os consumidores? Os animais que não conseguem produzir seu próprio alimento. Ou seja, eles ficam procurando comida. São conhecidos como consumidores. Os animais que não conseguem produzir seu próprio alimento são chamados de consumidores. E dentro dos consumidores está o principal deles aqui, ó, bem no centro, o próprio homem. Além de nós termos todos esses outros animais que são consumidores,
temos o homem bem ao centro. E como são divididos os consumidores? Em consumidores primários, que são os animais que se alimentam de plantas. Todos os animais que se alimentam de plantas são chamados de consumidores primários, mas também são chamados de herbívoros. Lembre-se, herbívoros são todos aqueles animais que se alimentam de plantas. Cavalo, coelho, zebra, panda, veado, são exemplos de animais herbívoros. Eles se alimentam dos produtores. Nós temos também os consumidores secundários. Quem são eles? Os animais que se alimentam de outros animais, também chamados de carnívoros. Nós temos a cobra, a onça, a raposa, o lobo, o tigre, são exemplos de carnívoros, também chamado de consumidores secundários. Outro grupo bem importante dos seres vivos é o dos decompositores. O que eles fazem? Bem, os decompositores são responsáveis em realizar a limpeza do ecossistema e devolvem ao solo nutrientes que são reaproveitados pelos vegetais. Os decompositores provocam o apodrecimento e a degradação de diferentes materiais, das plantas e também dos animais mortos. Se os decompositores não existissem, o mundo seria mais sujo e os solos muito pobres. Quem são os principais decompositores? São os fungos e as bactérias. Nós temos aqui o exemplo: cogumelo, exemplos de fungos, levedura e bolores. Os fungos são os principais decompositores de quem? Das plantas. E as bactérias? São os principais decompositores dos cadáveres de animais. Temos aqui um exemplo de uma bactéria, ok? Concluindo, os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores. Quem são os produtores? Os vegetais. Consumidores, que são o grupo dos animais, ou decompositores, formados pelos fungos e também as bactérias. Lembrando, o nível trófico, temos o primeiro nível trófico, que são os produtores, consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Temos o segundo nível trófico, que são os consumidores primários, que se alimentam de quem? Dos produtores. E temos o terceiro nível trófico, que são o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário e são classificados também como carnívoros. Ok? E por fim, os decompositores, que vão fazer a limpeza de todos esses elementos que vão ser degradados ao longo da vida. Ok? Então hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o ambiente em equilíbrio. Tudo precisa estar em interação. Elementos bióticos com elementos abióticos precisam estar interados para formar assim o nosso ecossistema. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.